Um avião caiu em plena Barra Funda, bairro da Zona Oeste de São Paulo. Essa é a aeronave. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre a localização da Barra Funda. E é uma localização importante porque é um avião que caiu no centro expandido de São Paulo. É uma avenida, é uma região muito conhecida, dentre outras coisas, por ser a região onde ficam os centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo. É um dos principais pontos de referência para quem não é de São Paulo, né? Fica mais fácil de localizar exatamente o local onde aconteceu essa tragédia e dá também o tamanho daquilo que poderia ter acontecido. Foi grave, sem dúvida alguma. 2 pessoas morreram, o passageiro proprietário da aeronave e o piloto da aeronave, o piloto e um advogado, dono do avião, morreram no acidente, mas vocês viram ali o ônibus parcialmente incendiado. Esses são os 2 ocupantes da aeronave, o comandante e o advogado dono da aeronave, que ia para Porto Alegre. A aeronave estava com o tanque cheio, tinha decolado em instantes ali do campo de Marte e caiu minutos depois. A imagem é um negócio absurdo, né? É pra você imaginar São Paulo, sexta-feira, entre 7h30 e 8 horas da manhã, e de repente uma aeronave, uma aeronave repleta de combustível para sair de São Paulo e até a Porto Alegre, sem parada, né? Cai como uma bomba numa avenida movimentadíssima, num horário de pico, né? O semáforo estava fechado ali, né? Se tivesse aberto aquele semáforo, né? Sabe-se lá o que teria acontecido, o tamanho dessa tragédia em São Paulo. As vítimas são o Márcio Lozada Carpena, de 49 anos, o advogado dono do avião, e o piloto Gustavo Carneiro Medeiros, de 44. O advogado era professor licenciado da PUC, de Direito, da PUC de Porto Alegre, palestrante, tinha 3 filhos menores de idade. Olha aí a imagem do incêndio, o tanque estava cheio de querosene, o tanque da aeronave. E o piloto, Gustavo Carneiro Medeiros, piloto experiente, tinha mais de 3.800 horas de voo como copiloto do modelo Embraer 190, usado em voos domésticos, e 1.912 horas como comandante de ATR, que é avião de transporte regional. O avião despencou, eram mais ou menos 7 horas da manhã, poucos minutos depois de decolar do campo de Marte, e várias imagens mostram que a aeronave não conseguiu, por alguma razão, ganhar a altitude devida a partir do momento em que ela decola do campo de Marte. Thaís e Sabrina, é uma coisa incrível, né? Imaginar um avião de novo caindo na Barra Funda, trânsito, gente no ônibus. 6 pessoas ficaram feridas, 6 pessoas estavam em terra, ficaram feridas, mas nenhuma delas, por milagre, com gravidade, né? O motorista daquele ônibus que a gente mostrou ali é um ônibus municipal, um ônibus, né, que presta o serviço contratado pela Prefeitura de São Paulo, foi heróico em determinado momento por causa da manobra. Agora haverá investigação para saber exatamente o que aconteceu, por que a aeronave não conseguiu ganhar. Ela passa, tem uma imagem que mostra a aeronave passando muito perto de alguns prédios ali da região, né? Mas é incrível imaginar que foi grave, poderia ter sido muito pior. Exato. Né? E traz à tona de novo a discussão sobre a conveniência de ter um aeroporto como o Campo de Marte, ali na marginal do Rio Tietê. O Campo de Marte, que no plano diretor do Fernando Haddad, aprovado em 2000 e qualquer coisa, ele foi prefeito de 2013 e 2016, a previsão era de desativação desse aeroporto, né, para ser transformado num parque. Sim. Haverá um parque ali no Campo de Marte, mas as operações do aeroporto vão continuar. É um aeroporto, para quem não conhece São Paulo, que fica ali paralelo à marginal do Rio Tietê, que serve à aviação executiva. Jatos, helicópteros que usam o Campo de Marte. É uma discussão, de novo, que vai ser retomada, mas fatalmente vai desaparecer daqui a 2 ou 3 dias, porque é tido como um aeroporto vital para o funcionamento desse tipo de aviação. Sim. Que é, enfim, São Paulo é um dos principais pontos de operações latino-americana, assim, né? De aviação executiva. Eu fiquei bastante chocada, Rafael. Eu moro não muito longe do lugar onde aconteceu o acidente. Estava na rua de manhã, eu acho por uma questão ali de
de altitude, não via fumaça, Sim. e voltei para casa e soube que aconteceu esse acidente. E eu acho que essas coisas chamam muito a atenção. Acho que sempre que há um acidente aéreo assim, de pequeno porte, sobre a manutenção, sobre as credenciais dos pilotos para pilotar esse tipo de aeronave. Não parece ser o caso aqui, né? Segundo as investigações. Mas ele tem as mais de informações 5 que a mil gente horas de tem experiência, agora. né? Não é falta de experiência, pode ter sido alguma questão técnica, mas eu espero que essa discussão envolvendo o campo de Marte não morra tão cedo, né? Que ela não esmoreça, porque, como você disse, tem muitos interesses envolvidos nisso. De qualquer maneira, me choca muito e fico pensando no tamanho que uma tragédia como essa poderia ter numa cidade com tantos prédios, com uma população tão numerosa, com tanto movimento do entorno e tanto movimento no céu, né? Que é um dos pontos, como eu disse, de maior fluxo de aviões, de helicópteros. Isso pega todo mundo de surpresa e nos assusta muito, né? Cotidianamente. Se tivesse aberto o farol, imagina só o que teria acontecido. Quantas pessoas não teriam morrido? Seria um strike, exatamente. Sim. Assustador. Eu já cobri vários acidentes ali no entorno do campo de Marte, com helicóptero e com avião desse tipo, bimotor, monomotor, táxi aéreo. E é muito chocante, assim, porque realmente está muito perto das casas, muito perto dos prédios. E tudo acontece tão rápido, né? Acho que a gente não tem a magnitude de como uma queda dessa acontece tão rápido. Dessa vez me pareceu mais rápido. A velocidade me chamou a atenção. Sim. É como se ele não tivesse, de fato, tido tempo. E, claro, também tem a questão do peso. Ele cai como uma flecha no chão, né? Foi. Então, assim, o tanque estava cheio, e até Porto Alegre. Então, a chance de que aquilo se chocasse ao chão e não explodisse era zero, quase. Tem uma hora que ele, antes de bater no chão, ele toca numa árvore ali, né? Naquela ilha um jardim, né? Uma espécie de jardim ali, uma praça que tem ali. E ali ele já... Olha lá. É muito rápido. Ali ele já dá o primeiro sinal de explosão já. Esse motorista foi um... O motorista do ônibus foi incrível. E tem um piloto que estava aguardando a autorização da torre para decolar, logo depois desse avião, né? Esse avião foi autorizado a decolar do campo de Marte. Tinha uma outra aeronave aguardando o fim da operação dessa aeronave para então receber a autorização da torre. E esse piloto deu uma entrevista para a TV Globo e disse que ouviu o piloto pedindo para voltar imediatamente. O piloto desse avião que caiu, ou seja, ele decolou... E já entendeu que tinha alguma coisa errada. E imediatamente ele pede para voltar para o aeroporto. Né? Mas parece que em nenhum momento ele conseguiu o controle da aeronave ali. É claro que o CENIPA vai fazer a investigação, mas assim, a gente já tem algumas coisas claras aí. Primeiro, não tinha chuva. É uma questão meteorológica. Um piloto bastante experiente. Então, você tem também que ele estava com a documentação em dia. A aeronave tinha sido vendida em dezembro. Ninguém compra um avião, assim, sem fazer uma verificação no equipamento. Então, mesmo que seja um avião bimotor, ele é de 1981, mas ele passa... Nesse caso, por manutenção, principalmente, você imagina, por causa da compra. Sim. Então, e com as documentações em dia, o que aconteceu? Essa informação do outro piloto, ouvindo que ele queria voltar, é um grande indicativo de que foi algum problema mecânico. Sim. Hoje eu ouvi alguns especialistas, tem alguns bastante cautelosos em dizer, vão aguardar a investigação e tal, mas o que a gente tem é um número que parece crescente de acidentes. Sim, essa é a impressão que eu tenho. Eu não tenho nem de longe, por conta da postura editorial da Carta Capital, essa proximidade com a pauta de cotidiano de cidades que você e o Rafa têm. E me parece, assim, acompanhando com essa distância, que o número desse tipo de acidente cresceu muito nos últimos anos. Com o acidente de hoje, janeiro... 2025, janeiro e esses dias de fevereiro, ou seja, a gente não tem nem 40 dias desse ano que nós estamos, a gente tem 7 pessoas mortas em acidentes aéreos de pequeno porte. Então, assim, chama a atenção. Está acontecendo alguma coisa diferente? Está faltando fiscalização? E um dos especialistas me chamou a atenção para uma coisa importante. Ele falou que a aviação comercial ela tem uma fiscalização muito maior. Então, se você tem uma fiscalização grande, um equipamento público que fica em cima da aviação comercial, você imagina que a outra
aviação, a geral, vai ter menos fiscalização. Não que não tenha, mas não tem no mesmo nível, Sim. a cobrança do mesmo nível. Ele também citou algo que me pareceu importante. Há também um aumento no número de voos. Sim. E aí a gente volta para o que estava falando, Campo de Marte no meio de São Paulo, Sim. cercado de prédios e muita movimentação. O que eu ouvi interessante é que todas as grandes cidades têm aeroportos como o Campo Sim. de Marte. Bom, aconteceu semana passada o acidente em Washington, né? No aeroporto Ronald Mas eu digo Reagan, para né? aviação executiva, não para grandes... Que é um aeroporto Um helicóptero e uma... muito pequenos, Sim. né? urbano também. Isso, né? isso. Mas assim, se você comparar com Congonhas, Sim. ele também tem aviação executiva, mas ele tem uma outra estrutura. Campo de Marte é só para isso. Só para executivo. E aí o que acontece? Ele estava dizendo que falar no fim do Campo de Marte, na opinião de alguns especialistas, seria um erro. Porque você tem isso no mundo inteiro. O que talvez fosse mais eficaz seria uma discussão sobre áreas de escape dentro daquela própria área. Então, eu não consigo imaginar essa possibilidade. Então, mas talvez... Tudo ocupado. tudo está muito urbanizado. E tudo muito valioso ali, né? Sim, Você está numa área que tem todo o transporte, tem, metrô. e você está perto das marginais, você consegue sair rapidamente. Então, difícil. Mas se é para ter uma discussão, segundo essa conversa que eu estava tendo, se é para ter uma discussão de fato que resolva, e não fique no blá, 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 de que vai fechar, vai abrir e tal, seria de como ter uma área de escape. Eu lembro uma vez que um avião caiu na casa da pessoa. Sim, ali na Zona eu lembro. Norte. Foi no fim de semana. Foi no fim de semana, um domingo. Foi, E aí, assim, como é que a gente conseguia mostrar? Assim, era difícil de fazer imagem. E aí, a gente tinha que ir na rua atrás para conseguir pedir para o morador, e o morador já nem, além do susto, ficar aguentando o jornalista pedindo para fazer imagem. Domingo Mas a à gente é tarde, assim né? mesmo. E aí, para conseguir mostrar, porque assim, não dava nem para ver pela rua. Você tinha que ter ou por cima mesmo, ou você tinha que conseguir essa alternativa. Então, assim... É preciso uma discussão maior do Campo de Marte, falando de São Paulo. E das questões, nos últimos 4 meses, agora eu vou, do que era um número grande também, eram 8 acidentes aéreos nos últimos 4 meses, com morte. Então, assim, tem que ser discutido por que isso está acontecendo. Sim. E se tem mais demanda... Ainda assim, é preciso uma nova forma de conversar sobre o sistema que está sendo liberado. Garantir a segurança. Porque me parece haver também um barateamento dos custos, tanto dos custos de manutenção, compra das aeronaves, quanto dos custos de aviação executiva mesmo, né? Tem empresas que oferecem esse transporte de uma maneira facilitada, como se fosse como pedir um Uber, por exemplo. E tem consórcio, você tem 4 ou 5 donos, que, né, dono de um helicóptero, de um avião pequeno, de pequeno porte. Então, assim... Tá, tudo bem, você consegue comprar, você consegue ter acesso, mas assim, não pode liberar como se fosse qualquer coisa, porque tem impacto na vida de muita gente. É uma discussão importante, até porque, né, embora sejam aeroportos de natureza diferente, há uma intenção de aumentar a frequência em Congonhas também, né? O governador de São Paulo disse que a ideia é liberar Congonhas para algo que não acontece desde a década de 80 em São Paulo, liberar Congonhas para voo para países aqui do Mercosul, né? Isso não acontece desde que inauguraram Guarulhos, né? Então, e é um aeroporto urbano também, outra característica, outros aviões, mas enfim, né? É só achar um jeito de compensar a tudo e a todos, se é que isso é possível, né? Atender a demanda da aviação, que é cada vez maior aqui em São Paulo. Tinha um desejo de levar boa parte desses voos daqui para Jundiaí, né? Mas o pessoal não quer, porque Jundiaí porque fica perde um pouco o sentido. Exatamente. Muitas vezes. Eu quero chegar perto da minha reunião. É que geralmente quem baixa em... Oh, meu Deus. No Campo de Marte? No Campo de Marte, pega helicóptero para ir para outro lugar. Sim. O argumento deles é esse. Você pousa no Campo de Marte, dificilmente você vai pegar carro para ir para atravessar a marginal. O helicóptero que caiu não faz muito tempo, também ali na Zona Norte, ele era um pessoal que tinha ido almoçar no Guarujá. Então. Não sei se vocês lembram. E aí eles estavam voltando do almoço. Então, a justificativa deles é essa. Se você pousa no Campo de Marte, você vai pegar um helicóptero para chegar na Berrini, para chegar na Paulista. Então, você pode pousar em Jundiaí, pegar um helicóptero, você vai andar 5 minutos a mais, entendeu? Enfim, é uma discussão para mais de metro também, que fatalmente vai ser
esquecida na terça-feira, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.